Olá, senhores. Dentro da matéria ainda de filiação, hoje nós passamos a ver quais são as ações possíveis envolvendo o reconhecimento ou não de filiação, investigação. Então, o que é possível nessa área e quais são alguns dos tormentos que nos aguardam nessa esfera? Já vou avisar os senhores que haverá um podcast complementar a essa aula, que será apenas para tratar da questão do reconhecimento da pluriparentalidade em decisão do STF. Então, o que tem de favorável ou desfavorável nessa decisão em especial, isso é objeto de um podcast para refletirmos a respeito do assunto. Portanto, não estranhe se eu passar batido nesse tema, não será batido, porque a gente vai retomar no momento adequado, ainda até acho que o final da semana a gente já vê esse outro elemento. Pois bem, senhores, nós vimos no último encontro que a gente tem aí uma série de formas de reprodução e de filiação, né? Embora a gente tenha falado de parto anônimo, anteriormente ao parto anônimo estávamos tratando exatamente da filiação homóloga, heteróloga, e essa reprodução assistida ela traz muito impacto no reconhecimento da duplice parentalidade ou não. Até porque tem gente que quer manter ali o registro como mãe, né? Então veio de fulana, sim, mas a mãe socioafetiva é Beltrana. Essa história talvez se confunda um pouco com a história da adoção, mas hoje é permitido o dúplice registro. Então é perfeitamente possível que você mantenha o nome do pai biológico e o nome do pai socioafetivo, né? O nome da mãe biológica e o nome da mãe socioafetiva. Num único registro, Marilena, num único registro. Isso acarretará direitos maiores, proteção mais integral à criança, nos termos do artigo 3º do ECA, é o melhor interesse da criança, tem dois pais, duas mães, a probabilidade de que lhe falte algo na subsistência diminui. Mas igual direito tem que ser concedido, né? Portanto, ela terá que sustentar mais à frente 4 pais. Você não pode pensar só na criança permanecendo na esfera de criança. Você tem que perceber que haverá uma inversão futura. E, portanto, esse que hoje usufrui de 4 pessoas a cuidar-lhe, terá 4 pessoas para cuidar. Igualmente, se você tem dupla parentalidade ou multiparentalidade, aumentam os impedimentos matrimoniais? O que a gente não pode, gente, é fazer um corte e achar que isso daqui ou esse reconhecimento serve só para essa questão. E no mais continua igual. Não. Tudo que a gente decide possui reflexo. Vai possuir reflexo sucessório, vai poder suceder 4. Quando geralmente fica todo mundo aí com seu pai e com sua mãe, esse vai participar da sucessão de 4 pessoas, de 3. Eu não sei como é que se deu essa multiparentalidade ou pluriparentalidade, se foi só em relação ao pai, se foi em relação ao pai e à mãe. Tem um caso que aconteceu no Tocantins, salvo engano meu, se eu não errei o estado, foi em Tocantins, em que a mãe teria traído o pai, não, o marido, na verdade, com o melhor amigo dele, porque ele estava muito frustrado pelo fato de não ser pai, né? E ela queria que ela tinha ido fazer os exames, ela era fértil, portanto o problema estaria com ele. E ele ficava desacorçoado com isso. Então, ela resolveu isso da maneira mais caseira possível. Teve um caso apenas para engravidar com o melhor amigo dele. Ele descobriu, nem precisa de muito tempo depois, nem precisa dizer a confusão que foi, mas quando ele percebeu que nunca houve uma relação afetiva entre esses dois, que a preocupação dos dois, tanto do amigo quanto dela, era com ele, na verdade ele pediu reconhecimento daquele pai biológico. Então nós tivemos aí a inclusão do pai biológico. 2 pais, uma mãe. E mais, hein? Foi reconhecido o direito de visita, porque já que ele é pai, ele tem direito de visita. Então, isso que a gente está discutindo agora, é por isso que no direito de família a gente põe uma sequência. Isso que a gente está discutindo agora vai refletir mais para frente em guarda e visita, né? Então, a gente está discutindo filiação? Sim, perfeito. E você tem quantos pais? 3. Enquanto eles viverem juntos, não haverá problema algum. O problema vai ocorrer num divórcio, que, aliás, eu queria saber se vai ser parcial ou não. Mas ocorrerá num divórcio e aí surgindo o direito de visitação, por exemplo, né? Que é uma das demandas.
Mas vamos tentar entender, saindo um pouco desse aspecto polêmico da pluriparentalidade que será explicado a posteriori para os senhores, vamos para o dia a dia. O dia a dia determina-se que, geralmente, os exames feitos para determinação da paternidade são os exames de DNA. Eu, particularmente, não recomendo o exame de DNA, primeiro, porque ele é demorado. Geralmente, você faz nos órgãos oficiais do Estado, aí você tem uma demora de 1 ano, se tudo der certo, ou mais, para ser feito um exame de DNA. É muito curioso, porque diversas vezes a gente se ofertou, né? O cliente oferta, fala, não, eu faço um laboratório tal, o juiz nega, pelo temor de que o laboratório vai ser comprado. É muito interessante, porque um caso desse, o laboratório indicou que ele era o pai. E nós apresentamos nos autos, falando assim, olha, foi feito o teste de DNA, o laboratório indicou, ele é o pai, gostaríamos de prosseguir para que seja declarado aí o tempo de visitação, o valor de alimentos. O juiz falou, de jeito nenhum, tem que vir, não sei qual é o interesse. Ele tá querendo ser pai por quê? Gente, juro, não dá para entender. Uma hora você pune a pessoa porque ela não quer ser pai. Quando ela quer ser pai, você desconfia do porquê que ela quer ser pai. Daria para definir? Veja que a pressa do cidadão foi porque ele ficou ausente da vida do filho muito tempo. Então ele queria resolver isso o mais rápido possível. O filho concordou, foram lá, fizeram o exame, era filho dele mesmo, ele já queria acertar tudo. Pagamento de pensão, visitação, até para mudar de escola. E o Poder Judiciário falou: não. Como a mãe estava pensando em juntar-se com outra pessoa, que fez ela, não levou o filho quando foi marcado. Aí adiou para o outro ano. Você vai esgarçando e comprometendo a possibilidade efetiva de uma vinculação social entre esse pai e esse filho. Então, tem medidas que são acautelatórias, tem medidas em que falta o bom senso. Mas vamos lá? A criança, sabendo ou tendo sido informada, né? Não sendo mais criança, né? Mas o menor, quando foi informado de que aquele não era o pai dele, ou tendo sido informado pela mãe que fulano é o pai dele, o menor e só o filho, vou substituir a nomenclatura, o filho é que pode pedir investigação de paternidade. Pai não pede investigação de paternidade, ele já é pai. Ele não pode investigar ele mesmo. Então, o pai não pede investigação de paternidade. Quem pede investigação de paternidade é filho. Coloquem isso bem grande para vocês não errarem. Investigação de paternidade ou de maternidade, quem pede é o suposto filho. Desculpa, é o filho com relação ao suposto pai ou à suposta mãe. Aí ele pede investigação de paternidade e investigação de maternidade. Vocês poderiam contrapor aí, Marilena, mas como é que ele vai pedir investigação de maternidade? Mãe não é aquela que está lá declarada, mas foi declarada de que forma? Esse filho ele veio mediante uma adoção legítima, foi uma adoção brasileira. Como é que foi provada essa filiação? Ele foi sequestrado quando era bebê? Descobriu isso depois? Quantos de vocês não assistiram aqueles filmes que tratam disso? Às vezes os pais ficam procurando por anos e anos o filho, dado como desaparecido, e ele está sendo criado por outra família. Você nunca desistiu dele, mas a outra família o criou como filho? E aí? Essa eu queria ver o juiz se virar, hein? Se você fizer o exame de DNA, aliás, nem precisa fazer muito, porque já está lá na parte das crianças que sumiram, não? Então tem toda uma busca em cima dessas crianças, então o nome dele está lá. Ou seja, os pais nunca desistiram. Por outro lado, ele já foi registrado com outro nome, tá com aquela família que ele conheceu como sendo dela ou dele há 15 anos. Aí ele vem a descobrir que não. Ele resolve fazer uma faculdade qualquer, sei lá, começa a procurar dados e fala, tem algo estranho aqui, vai investigar e percebe que o nome dele estava lá, entre os procurados, não pelo cometimento de crime, mas desaparecidos, né? Ele fala, mas eu não estava desaparecido, então quem são essas pessoas? São seus pais. E aí, como decide o juiz? Graças a Deus essa não tem que responder porque é criminal. Pergunta para o professor de direito penal, né? O que eu quero explicar para os senhores ficou sabendo pelo seu pai ou pela sua mãe
E a gente teve um caso famoso no Brasil, se vocês não lembrarem, cairá na prova, né? Nós tivemos um caso famoso no Brasil exatamente disso que aconteceu. A criança foi tirada dos pais na maternidade, ou logo depois, eu não me lembro muito bem, mas foi criada a vida inteira por aquela que tirou. E aí? Aí foi tratada como criminosa. Não, você tirou, tá, tirou, mas você tá devolvendo aquela criança para alguém que ele não conhece e prendendo a figura de mãe que ele conhece. Eu acho que às vezes a nossa intenção de fazer bem passa por cima daquilo que a gente almejou proteger, que é o melhor interesse da criança. Então, não que essa resolução esteja equivocada. A forma como ela foi operacionalizada foi extremamente infeliz. O trauma gerado na criança será muito grande. Se você não queria impactar, lamento informar, mas o efeito será o oposto. Então, investigação de paternidade. Sua mãe no leito de morte, ou desculpem, a mãe de alguém no leito de morte vai lá e informa: seu pai é fulano de tal. Ah, professor, isso daí não acontece. Acontece tanto, gente, mas acontece tanto. Por quê? Porque ela se casou com alguém que assumiu ali como se fosse seu pai, na verdade, tornou-se um pai socioafetivo, às vezes com reconhecimento registral, aplicando-se a presunção de paternidade, não importa de que forma, ele é seu pai. Depois que ele falece, sua mãe ainda fica lá pensando na vida se te fala ou não. Aí depois ela resolve contar pra você. Fala assim: olha, na verdade, ele te criou como filho, mas você não é filho dele. Você é filho de Beltrão. E aí? E aí você pode pedir investigação de paternidade. E prazo? Gente, é direito da personalidade. Direito da personalidade não prescreve a qualquer tempo. Você pode ter 60 anos. Eu lembro que eu entrei com uma ação de investigação de paternidade. Aliás, foi pior. Foi declaração de posse de estado de filiação. Uma ação muito triste. O cidadão tinha 62 anos. Para reconhecer que ele estaria de posse do estado de filiação para que ele pudesse partilhar o bem do pai que havia falecido. Dói isso, né? Ele foi criado, antigamente falava-se, não é um filho adotivo, mas é uma criança que era criada, né? Foi criada em casa. Na verdade, você não adotou, alguém do casal aí não quer adoção, mantém a restrição de filho biológico e filho socioafetivo, não admite essa outra situação, mas tratou como filho, sempre teve os mesmos direitos, estudou junto com os outros irmãos, era tratado como irmão, tinha os mesmos direitos que os demais, mas não era filho, portanto, no momento do falecimento, ele não faria jus a recebimento do valor de herança. Né? Então, aí você tem que entrar com uma declaração de posse de estado de filiação para reconhecer isso. Muito triste. Mas voltemos ainda para aquilo que é possível. Tem muita gente que declara, a gente já estudou as presunções, por isso que tudo tem seu encadeamento. Estudamos as presunções, tem muita gente que é declarado pai e não é o pai. E aí a mãe informa, fala: olha, eu estava trabalhando na casa de fulano, tive um caso com ele, ou pior, né? Sofreu uma violência sexual, um abuso de Beltrano, nunca soube ao certo quem era, mas já estava com alguém, casou-se com aquele assumiu a paternidade. Por algum problema de saúde que você tenha tido, ou alguém tenha tido, verificou-se a incompatibilidade aí do DNA. Portanto, não era o pai. Assim sendo, mais à frente, sua mãe avisa, fala: olha, ou foi Beltrano, que é seu pai. Se ela avisar, né, gente? Porque geralmente quando a mulher sofre abuso, ela fica envergonhada e ela não quer que você conheça o abusador. Que é uma outra pergunta. A galera de penal vem dizendo que é direito do menor saber quem é o seu pai, independentemente do motivo que levou à gestação. Marilena, você não acabou de dizer que ao reconhecer a filiação tem todos os direitos garantidos? Sim, inclusive de visitas. E aí? É o que a gente fala. Porque é o direito do filho. Mas a mãe sofreu um abuso. É uma dupla violação? Não. Fica para vocês pensarem. Voltando para a nossa investigação de paternidade, quem vai investigar a paternidade é o menor, é o filho. Ele que vai saber se fulano é o pai dele ou não.
Lembre-se que um dos mais comentados casos que nós tivemos no Brasil foi a da filha do Pelé, né? Que pediu investigação de paternidade, eles recusou fornecer o exame de DNA, não queria fazer. Depois foi comprovada a paternidade dele e ele reconheceu do filho, não foi confirmada pelo DNA, mas ele fez o reconhecimento voluntário, não sei se sabiam dessa. Mas a filha foi confirmada pelo exame de DNA e ele não reconhecia como filha. Queria deserdar, né? Umas coisas assim, já falecida ela, né? E ela só queria ter o direito de usar o nome. Segundo ela, não era nem pela herança, era pelo reconhecimento ao tratamento dado para a mãe dela, né? Então, tem algumas coisas que às vezes fogem à lógica comum, né? Então, tá aí, investigação de paternidade pode ser proposta por uma criança? Claro, representada por ou assistida por. Não importa, a mãe descobriu quem é ou tem uma ideia de quem seja, entra com a ação de investigação de paternidade. Em nome de quem? Da criança, não dela. Ela sabe quem é o pai dela, ela tem que saber quem é o pai da criança. Ela suspeita que é fulano, então entra com a ação de investigação de paternidade. Marilena, naqueles casos que você não declara, aí geralmente como quem cuida disso, porque haverá a interferência obrigatória do Ministério Público no sentido da proteção da infância. Então eles se farão presentes nessas ações. Então muitas vezes eles querem saber lá porque que a mulher colocou, não o risquinho, porque agora não pode, por que ela não quer indicar o suposto pai. Vou avisando aos senhores, as que são vítimas de abuso não querem indicar o suposto pai. E se for o caso, elas mentem descaradamente no Ministério Público para não ter que indicar. Por quê, hein? Porque a política atual é essa. Vamos fazer investigação de paternidade, porque o filho tem direito à perfeita identidade, e se o cidadão estiver preso ou não, começa a ter direito de visita. Ele não vai usar, mas ele vai usar para atormentar, talvez, essa pessoa. Eu não estou querendo equacionar e colocar todo mundo no mesmo patamar, por gentileza. Mas coloquem-se no lugar de uma pessoa como essa, que sofreu esse tipo de abuso, né? Então veja como a gente ainda tem muita coisa para superar e dialogar dentro do direito de família. Porque não pode ter um tratamento homogêneo. Não pode ser dessa forma. Tem que ser por faixa etária, tem que ser por grau de abuso, por parentesco dentro do abuso. Tem uma série de circunstâncias, se o cidadão está preso, se está solto, que devem ser levadas em consideração. E não são. É apenas uma questão de caráter objetivo. Só que agora a gente tem um probleminha. Bom, primeiro, voltando. Marilena, você falou que não indica o teste de DNA porque ele é demorado e é caro. Sim, eu indico o HMLA, que é um teste feito com o sangue. Não é para saber se é do mesmo sangue, não. É um teste feito um pouco mais adequado com o sangue que te dá 98% de certeza, enquanto o DNA te dá 99%. Então, se te dá 98,4% de certeza, faça o HMLA que você paga, é mais fácil, mais rápido. Você vai pagar o mesmo que você paga no exame de sangue, né? É colhido mais rapidamente, porque não precisa de todo o tratamento ou das clínicas específicas que fazem o exame de DNA, e o resultado é muito mais rápido. Portanto, as consequências serão mais rápidas, porque enquanto não está comprovada a paternidade, não há o dever de alimentar. Imagina nesse caso o dever de alimentar que eu mencionei lá do cidadão, que era meu cliente, o dever de alimentar postergado por 2 anos. São 2 anos essa criança sem alimentos. Ah, mas depois retroage, mas pera um pouquinho, uma pena para o pai que já queria ser reconhecido como pai. Então não dá, né, gente? E muitas vezes, às vezes a gente quer depositar o valor, né? Fala, dá para fixar um valor de alimentos? Não, não posso, porque não está declarado pai ainda. Não é fácil, né? Essa área ela é muito gostosa de trabalhar. Precisa ter muita paciência e muito tirocínio, rapidez de raciocínio para tentar achar soluções as mais condizentes possível com as realidades diversas que as pessoas sofrem e que são muito variadas. Então tá aí. Quer saber quem é seu pai ou quem é sua mãe? Investigação de paternidade. Por HMLA, melhor que DNA, sai mais rápido. Previsão de acerto próxima, né? Ah, mas tem 0,2% ou 2%, quase 2% de possibilidade. Ah, tá. Mas você não vai ficar só no exame, né? Você vai ter outras provas. Não é uma prova meramente de
tipagem, você tem outras formas de prova, não é uma questão de DNA ou de HMLA. Você vai apresentar outras provas para comprovar o relacionamento, para comprovar. Então, vamos ter outras provas acessórias. Acabou. No modo de entender aí, você está fazendo a melhor proteção do interesse da criança, né? Então, está garantindo a criança de uma maneira mais simples, mais rápida, mais segura as partes envolvidas, né? Então, tá aí uma questãozinha importante. Outra questão levantada agora é que como você mudou a sequência de parentesco e aí criou o parentesco socioafetivo, como é que você vai usar o exame de DNA? Quando você admite a inseminação artificial heteróloga, como é que você vai usar o exame de DNA? A gente já falou lá atrás, vai dar errado. Vai dar que a mãe não é fulano, que o pai não é Beltrano. E ele sabe que ele não é o pai. O exame de DNA vai dar errado. Ah, mas Marilena, quando for assim, já se sabe. Ah, sim, se sabe no Brasil. E se você veio com um filho de fora? Não é em todo país que são as mesmas regras, senhores. Muito ao contrário. Aqui a gente tem uma das regras mais rígidas para essa área. Lá fora, não. Então você vem aqui, você entra com uma investigação de paternidade e lá eles não têm sequer o cadastro bonitinho, de origem, de nascimento, é tudo muito tumultuado, como é que nós vamos fazer? Se for pelo exame de DNA, não é o pai, fica isento da responsabilidade. Vai ficar todo o encargo para outra parte fazer prova de que foi por inseminação artificial, que portanto ele deu autorização. Boa sorte. Tem países que têm uma legislação ótima, Argentina, Espanha, França. Tem países, Alemanha, tem países que é um Deus nos acuda. Mas nada impede que essas pessoas migrem para o Brasil, fixem residência aqui trabalhem, essa criança cresce, é informada pela mãe que aquele não é o pai dela, que ela divorciou do cara, o cara não tem nada, e aquele lá que foi doador, porque em outros países você pode saber quem é o doador, aqui é proibido. Em outros países, às vezes, você pode saber quem é o doador. Então você sabe que é uma pessoa que está com posses. Aí você fala, é fulano que é seu pai. A criança de boa fé, ou menor, o filho de boa fé, entra com a ação e prova que é o DNA. O outro agora vai ter que fazer uma prova negativa. Espera um pouquinho, eu só doei gameta. Eu não tenho nada a ver com isso. No Brasil, a gente está discutindo até a pluriparentalidade, ou seja, ele também pode entrar como pai. Cara, ele não quer. Ele foi um doador. Ele não quer ser pai. Ele é um doador genético. Ele, se você quiser chamar de pai, é pai genético. Então, é bem diferente. É muita loucura? Parece que é muita loucura. E é, né? É muito divertido. Mas tá aí. A minha função é desassossegá-los. Acho que estou obtendo êxito nisso só na investigação de paternidade. Marilene, a investigação de paternidade pode acumular outros pedidos? Pode. A gente faz investigação de paternidade cumulativa com pedido de alimentos, reconhecimento de direito de visitação, tudo junto já. Já faz ali um combo da alegria e já resolve tudo. Resolvendo a paternidade, o restante já vem ali prefixado. O direito a alimentos, o dever, quanto é, qual a capacidade econômico-financeira. Já faz tudo de uma vez, gente. Minimiza, né? Facilita a vida. Bom, o pai descobriu, numa das brigas com a mãe, que ele não era o pai. Que ele foi usado numa daquelas presunções para constar como pai no registro de nascimento, mas que ele não é o pai daquele que ele chama de filho até hoje. Acontece muito em divórcio. Nas brigas de divórcio isso acontece. E quer saber mais do que? Nem homem você é, porque você nunca me deu um filho. Pronto, acabou, né? Essa pessoa que não quer manter-se como pai ou que quer contestar a paternidade que lhe foi imposta, ele tem que entrar com uma negatória de paternidade, tá? Então ele vai ter que entrar com uma ação desconstitutiva, uma negatória de paternidade. Pai não entra com investigação, ele entra negando, ele já é pai. Ele está tentando negar essa função. Então ele entra com uma negatória de paternidade. Aplicou-se alguma presunção a você? Você acha que é incabível isso? Entra com uma negatória de paternidade. Peça o exame adequado, verifique isso e providencie o que for necessário.
Porque tem aquele que ficou viajando 2 anos, a mulher ficou grávida, teve o filho, e ele concorda em assumir a paternidade. A perguntinha é se ele pode entrar com a negatória agora. Me parece má fé. Assumiu a paternidade. Sabia que não era o pai. Não é que ele desconfia. Nesse caso, ele soube, ele ficou fora 2 anos. A mulher teve filhos. Ele registrou no nome dele. Não se opôs. Voltou para cá, não deram muito certo juntos, isso e aquilo, agora ele quer negar a paternidade. Senhores, se a investigação ela é imprescritível, a negatória, idem. Se pode para um, pode para o outro. Quando eu mencionei a vocês que a gente tem uma situação muito protetiva à filiação, isso é verdade, ela é muito protetiva à filiação, só que por outro lado ela desprotege, né? Porque também ela está dando, pelo princípio da isonomia, igual direito. Aquele que exerce a função de pai ou aquela que exerce a função de mãe, né? Então você pode propor a negatória de paternidade? Pode. Eu não sou pai. Então, eu não sou mãe. É mais difícil acontecer. Não, porque geralmente, como você declarou, você vai incorrer em crime, né, de falsidade. Então, essa geralmente não entra com uma ação. Quem entra com as ações negatórias são os pais. O que às vezes dá dó, porque esse pai, se me permite expressar dessa forma, esse pai conviveu com esse filho 10 anos. O filho tem como referência de pai ele. Por conta da briga com a esposa, ele começa a rejeitar aquela criança, desconta na criança. Ele já é quase um pai socioafetivo, não é? Está estabelecido. A paternidade, gente, se faz por vinculação de convivência, convivencial e afetiva. É assim que se constrói a paternidade e a maternidade. Não é só pela geração ou pela gestação, né? E nem só pelo nome. Tá no meu nome, logo tá só no seu nome. Quantas coisas estão no seu nome e não são suas? Filho também não é seu no sentido de posse, mas é seu no sentido de cuidado, de proximidade, de desvelo, de zelo. Então, nesse sentido, a gente fala da posse, do estado de filiação. É verdade, existe chamado filho de criação, posse do estado de filiação. Porque filho de criação adota de uma vez, né? Não, nossa religião é contra a adoção. Então tá. Então vai permanecer como filho de criação. Mais à frente vai dar trabalho, porque a gente vai ter que entrar com uma declaratória. Tem a declaratória também, uma declaratória de posse de estado de filiação. Ou uma declaratória de paternidade. O pai vai lá e declara: eu sou pai biológico. Quero que conste no registro de documento, na certidão de nascimento. Então vamos lá. Investigação de paternidade e maternidade que impede filho. Negatória de paternidade ou de maternidade, coisa que eu nunca vi nos meus poucos anos de prática. Negatória de maternidade eu não vi. De paternidade tá cheio, né? Então, pelas mais diversas razões, aqui eu citei a mais comum. Brigas no processo de divórcio. Então aí ofende, fala que não é o filho, pronto, o outro fica doído, às vezes até leva para fazer um exame de DNA, percebe que não é filho mesmo, aí o pessoal quer receber o que pagou antes, é uma coisa horrorosa, né? Eu fico imaginando o impacto disso para uma criança que não tem nada a ver com aquela briga maluca de pai e mãe, que para ele é pai e mãe. Declaração de paternidade pode ser feita por quem entrou na situação, para quem entrou numa situação, formou um outro tipo de família, poliafetiva, e quer reconhecer a paternidade. Então entendam que esse reconhecimento é uma via de declaratória, né? Estou declarando que aceito a paternidade de. Geralmente passa pelo consenso, o outro também tem que concordar, se tiver idade para tal. Se não tiver, temos lá o Ministério Público para opinar nessas questões, se não deixar que vire uma confusão maior do que já se manifesta. Então tá aí as questões de paternidade. O STF definiu o seguinte no tema 622. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público,
portanto, independentemente de você ter feito o reconhecimento registral ou não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios. Voltando, portanto, perfeitamente possível você ter dois pais, duas mães, né? Da maneira como se encontra. O enunciado de Bedefan, então, número 9, é mais claro ainda e bem simples. A multiparentalidade gera efeitos jurídicos. Então, aí você está reconhecendo isso daí nos dois aspectos, tá? Então, é possível você ir lá e fazer um reconhecimento voluntário, você vai até o cartório e faz o reconhecimento voluntário, né? Espontâneo. Nós temos as chamadas paternidades pós-mortem, que aí vai ter que ser objeto de investigação. Existe também a adoção pós-mortem, depois vou falar dela, né? Quando você começa o processo de adoção, um dos dois falece, segue o processo, né? Então, aí você tem a chamada adoção pós-mortem. Tô com um caso desse horroroso, também por sinal, porque agora os demais irmãos que ajudaram na propositura e deram ciência se rebelaram, falaram que o pai tinha mudado de ideia, né? Inconveniente isso, né? E aí você tem, portanto, essas formas estabelecidas de impugnação aí a filiação e as declaratórias de verdades biológicas presumidas e afetivas. É importante notar, gente, que com isso fica relativizada a coisa julgada nesse campo, né? Que pode ser a qualquer tempo alterado. A sua verdade, que consta no seu registro de nascimento, pode a qualquer tempo ser alterada. Então, há uma relativização da coisa julgada aí? Sim, há. Ou até do ato jurídico perfeito. Porque ele pode ser alterado por ação judicial. E a coisa julgada pode ser desmentida por uma outra ação. Então, aqui nós temos essa busca da verdade real aqui, acaba trazendo um outro tipo de ônus. Revelia não comprova em si por si paternidade ou comprova? Essa é sempre uma discussão muito grande. Um cidadão foi apresentado. Foi lá apresentado para ser citado, foi citado e negou-se a fazer qualquer contestação e a fornecer o material genético. A gente pode presumir a paternidade ou não. Os juízes eles fazem toda uma construção jurídica aí para dar sinais de que, pelos sinais externos, a pessoa está se furtando a um exame que é simples e que garantiria a exclusão da paternidade. Assim sendo, ele assume o risco de ser pai. Então, você faz dá uma volta, mas na verdade a construção do argumento é exatamente para declarar uma presunção aí, porque você não pode dizer que o efeito da revelia gera a paternidade, porque isso não seria correto. Então, na verdade, a ausência da contestação e a ausência da manifestação quanto à entrega de material para aferição de exame de DNA ou da verdade biológica ou real dos fatos é que faz o juiz entender, junto com as demais provas coligidas, que é sensato reconhecer presumivelmente a paternidade nesse caso, dado o desinteresse dessa pessoa em provar que não é pai, ou até em fazer uma simples prova que não lhe é constrangedora, no sentido de que não tira pedaço do seu corpo, né? Fazer um exame de DNA. Hoje ele é muito simples, né? Abre a boca, raspa ali um pouquinho e pronto, já faz exame. Muito fácil coletar. Dentro daquele caso que eu mencionei para os senhores, criminal, muito famoso, tão famoso que eu esqueci o nome das pessoas, como sempre, de hábito, né? Geralmente em sala de aula os senhores conseguem captar rapidamente isso. Talvez agora pela videoaula fique um pouco mais difícil. Mas nós tivemos um caso em que, na verdade, a mulher se recusava a fazer o exame de DNA, era filho dela, estava lá no registro. Os pais reconheceram como sendo o filho que tinha sido roubado deles. Olha a confusão. Mas não podiam provar. E o delegado deixou a mulher fumar dentro da delegacia. Ela jogou a bituca de cigarro,
Aí ele pegou a bituca de cigarro, fez o exame, aí comprovou que ela não era a mãe, que, portanto, tinha sido a pessoa que levou o sequestro, blá, blá, blá. Essa prova é válida em juízo? Pergunta ao professor de processo civil. Esse tipo de coleta de prova numa delegacia de polícia é válida em juízo para desconstituir paternidade e maternidade, no caso? Foi obtida de forma correta? Aí o que importa é a verdade real. E a transparência ficou onde? Ela já tinha dito que ela não produziria prova. Tem gente assistindo muito filme aí, né? Então, fica a perguntinha para os senhores. Se isso daí serve de prova ou não serve de prova? Nesse caso, serviu, hein? Ela perdeu a maternidade. Foi devolvida a criança aos pais biológicos, a criança foi devolvida aos pais biológicos, reclamando que eles não eram os pais dele, reconhecendo-a como mãe. Essa é uma história triste, porque eu peço aos senhores que tentem levantar, não é tão antiga assim, tentem levantar como é que ficou o desenlace disso para essa criança, como é que ela está hoje. Tem em formas dos senhores levantarem essa questão e ela vai dar a justa medida da nossa preocupação em trabalhar o direito de família e as questões de paternidade. Elas não podem ser levantadas de forma leviana, né? Diversas vezes a gente já parou a audiência porque alguém alega abuso. Eu não posso aceitar que ele fique com o filho porque ele abusou do filho. Para tudo para levantar isso, né? Ele não pode ficar com a visita do filho porque na verdade ele não é o pai. Para tudo também. Porque como é que a gente vai decidir visitas se a gente não sabe quem é pai? Para tudo, trava e aí começa. Por que a senhora mentiu? Mentiu, ou só se valeu da presunção? Gente, é cada aperto. E elas falam mesmo. E às vezes muitas falam só para se livrar do cidadão. A hora que você vai conversar, você fala assim: bom, então quem é o suposto pai? A senhora sabe apontar quem é? Ah, doutora, não se preocupa com isso não. Ele é o pai. Ele vai ficar preocupado também em saber? Todo mundo vai ficar preocupado em saber? Enquanto isso, eu fico com meu filho. Pode uma coisa dessa, né? Então, você fala, professora, o que a senhora faz? Nada, a pessoa conversou comigo dentro do escritório sobre segredo, então não posso fazer nada, gente. Eu tenho dever de ofício. Olha que situação complicada, né? Não é todo mundo que atua nessa área, não. Tem que ter estofo, tem que ter limites, os seus limites éticos, mas sair por aí comentando, falando nome, citando, de jeito maneira, né? Então, esses são alguns cuidados que quem curte a área, eu espero que tenha bastante gente que goste dessa área, porque a gente precisa de muita gente boa nessa área para ajudar a pensar soluções. Tem que tomar mais cuidado na hora de manusear os dados que vêm para a gente, às vezes das formas mais malucas possíveis, né? Então, tem ação anulatória de registro também por falsidade, pela adoção brasileira, pela suspeita do pai de que ele não é pai, então ele já pede ali a anulação, né? Quer dizer, ele voltou. Vamos para o mesmo caso da viagem. Ele viajou, a mulher teve filho, já foi lá, levou a certidão de casamento, foi feito o registro, ele volta e fala: pera um pouquinho, esse filho não é meu. Ele já entra com anulatória de registro, fala: pode parar, chega, esse filho não é meu. Fala, mas Marilena tem que fazer negatório de paternidade. Não, gente, é mais simples, a prova dele é muito óbvia. Ele pode fazer anulatório de registro, sim, ele não concorda que seja colocado o nome dele lá. Ele está negando a presunção. Vai ter prazo, aí se ele quiser fazer uma prova ampla, entra com a negatório de paternidade, ou ela vai lá e reconhece que indicou falsamente. Né? Então, isso daí também acontece, né? Essa perplexidade que os senhores devem estar sentindo é exatamente com relação a essa confusão toda. Professora, eu pensei que fosse uma coisa mais simples. É simples, gente, quando tem bom senso. Quando a gente começa a diversificar muito os tipos de família, como acontece hoje, as formas de fecundação, de reconhecimento de filiação, como acontece hoje, o seu espectro de ações aumenta. Ações que eu falo de ações judiciais. Ela aumenta e aumenta a complexidade delas também.
né? Antes era muito simples, era exame sanguíneo, DNA, aliás, nem tinha DNA, era HMLA, né? Sempre a gente usou isso daí. HMLA, comprovava a paternidade, acabou. Você tinha ação de investigação de paternidade, ação negatória de paternidade, pronto. Anulação só cabia em adoção brasileira. Só, não se falava em mais nada. Não tinha reconhecimento espontâneo, voluntário, não tinha pluriparentalidade, não tinha reconhecimento socioafetivo, não tinha inseminação artificial heteróloga. Então, veja que o espectro que você vai criando é muito maior. Você não tinha união poliafetiva, portanto, você poderia registrar um pai e uma mãe. Hoje seria mais fácil ou mais adequado colocar pais? E ali uma quantidade de linhas? E avós, uma quantidade de linhas? Porque se você continuar com pai e mãe, você está no pressuposto ainda biológico e procriacional. Se você admitiu a família homoafetiva, o certo seria colocar pais. E aí elenca quem são os pais. E se admite a poliafetiva, 3. Ou a simultânea, 3 ou 4. No Tocantins foi aceita, hein? 3. E ainda com direito à visita. E pagamento de pensão. Tudo bonitinho. O mais interessante lá é que a iniciativa partiu da promotora. Né? Então foi uma coisa que causou estranheza a todos quando a ouvimos no IBDFAM, no Instituto Brasileiro de Direito de Família, foi exatamente defender isso. Ela falou, gente, por que eu vou desestruturar uma família? É o melhor amigo dele, eles se dão bem. Tá tudo em ordem. Ele é padrinho, na verdade, do filho que também é dele. Mas, gente, vai vendo a confusão que vai virar parentesco. Não filiação, parentesco. Tem gente que vai ter quantos parentes? Duplo parentesco? No caso que a gente viu na aula anterior, da minha irmã ser doadora de óvulo, as duas serão mães? Duplo parentesco? E se bobear, ela vai dizer que o dela é mais forte, né? Conheço bem, né? Porque ela doou o óvulo. Ela vai tentar negar a importância da construção da filiação e da relação convivencial. E eu vou apostar exatamente no oposto. Só que como ela está tão próxima, ela também vai fazer parte dessa convivência. Aí a gente vai ver uma série de probleminhas que a gente tem em relação à adoção. Na próxima aula, a gente trata da adoção, vê uma série de probleminhas que a gente tem com a adoção antes de ir para o parentesco civil. Né? Aí a gente vai para as formas de parentesco e tenta dar uma equacionada em tudo isso, com um quadro esquemativo, um quadro esquemático, tudo em ordem para os senhores, para isso ficar mais ajustado e alinhado na cabeça e no desenho dos senhores de como se dá uma relação parental. Fora isso, você ainda pode fazer bonitinho a declaração genética, fazer averiguação judicial da conformidade da sua declaração de registro. Essa é mais difícil, hein? Você quer saber se aqueles que declararam são efetivamente seu pai e sua mãe. Porque você pode ter os dois, né, gente? Uma negatória de paterno-maternidade, né? Ou uma investigação paterno-maternidade. Por quê? Porque a criança suspeita que aqueles lá não são os pais dele. Então ele entra com investigação de paternidade e de maternidade. Olha que diferente. Tem muito assunto bom. A gente vai vendo com calma, porque o volume de informação é alto, não porque seja pouco cansativo. O volume de informação é alto. Então a gente para por aqui. A gente vai retomar com adoção. Depois eu volto para vínculo de parentesco, tá? E aí a gente tenta organizar tudo isso num quadro esquemático para vocês. E aí sim, passar para o próximo capítulo, que aí entra em guarda, direito de parentalidade, né? Então, o direito paternal e maternal. Aí a gente vai estudar guarda, guarda compartilhada, depois alimentos. Perfeito? Ajustados? Gente, fiquem bem, cuidem-se, abraços virtuais a todos e até o próximo encontro.